noite a todos, amém? Quem esteve aqui hoje de manhã? Levante a mão. Estava uma benção, estava, irmãos? Hoje teve uma unção de manhã, à noite também, né? Louvado seja Deus. O louvor, não é? Fantástico que Deus fez hoje, irmãos. Eu quase não conseguia dar o curso lá, né? Quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. E eu digo para os irmãos o seguinte, que eu era uma pessoa que eu não conseguia chorar. Quando a Bíblia diz assim que Ele troca o nosso coração de pedra, né, por um coração de carne, isso foi literal na minha vida. Eu não conseguia chorar, eu sentia, né, às vezes dava vontade, mas não saía lágrimas, irmãos. Eu não conseguia derramar lágrimas. Mas depois que Deus fez a obra na minha vida, aí, graças a Deus, eu consegui me sentir um ser humano, porque até então eu não conseguia derramar uma lágrima. E essa é a ação do Espírito Santo na vida da gente, né? Ele transforma, ele tira aquela dureza, né, do coração da gente, né? Desfaz aquela... Já viram uma terra, quando uma pessoa vai fazer uma construção, que ele joga uma terra ali, uma areia ali na frente, né? E todo dia alguém vai pisando ali, vai pisando, a terra está fofinha, e alguém vai pisando, as pessoas vão passando por ali, vira um caminho, e daqui a pouco aquela terra está dura, que o pedreiro ele tem que vir com a pá para poder arrancar, e aquilo parece que solidifica ali, não é assim? Eu andava desse jeito, eu vivia assim. Mas louvado seja Deus, né, amados, que faz essa obra. Só Ele transforma, Ele cura, Ele liberta a gente. Eu queria que os irmãos abrissem aí em Atos, capítulo 2. Segunda-feira, o pastor Roberto pregou em Atos também, né? Ananias e Safira, foi uma bênção, irmãos. Maravilha de pregação. E hoje eu estou seguindo o caminho aqui, e também vou falar aqui em Atos 2. Não vai dar para ler tudo, hoje é ceia, o tempo é mais reduzido ainda, mas eu queria que os irmãos lessem comigo aí, do verso 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como fogo, né? E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Queridos, esse versículo 2 para mim de Atos, e Atos, o livro de Atos, é um divisor de águas. Eu vejo aqui uma igreja antes e também vejo uma igreja depois. A proposta hoje, né, que eu venho trazer para a igreja é justamente dentro disso. Mas é claro que para que isso aconteça, né, esse batismo com o Espírito Santo, nós precisamos abrir o coração para Jesus. Por quê? Porque Jesus, Ele é a porta de entrada. Se eu não confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, queridos, eu não posso enxergar isso que eu estou vendo agora. Amém? Então é importante que a gente entenda isso. Tudo é um processo, tudo tem um princípio, e o princípio mesmo é a gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E a gente vai ver aqui no decorrer, né, da mensagem, como foi que a igreja aqui, né, se portou, e como foi que o Espírito Santo trabalhou com tanto poder na vida daqueles que estavam escutando a pregação de Pedro. Eu creio que todos já conhecem, né, a passagem, mas é importante que a gente pegue alguns detalhes, porque é sobre isso que eu quero falar, irmãos. E quando eu falei que era um divisor de águas para mim, em termos de igreja, é que antes
do batismo com o Espírito Santo, a igreja, irmãos, né? Os discípulos eram frios. Eles entenderam a mensagem, eles andaram com Jesus, eles entenderam o plano de Deus, mas eles ainda tinham muito medo. Depois de Atos, irmãos, depois do batismo com o Espírito Santo, eu vejo uma outra igreja. Eu vejo uma igreja com poder. Não adianta somente o conhecimento da palavra, a leitura da palavra em si, o conhecimento. Nós precisamos ser revestidos de poder. E este é o papel do Espírito Santo. E foi isso que Jesus falou para os discípulos naquele momento, né? Aqui a gente vê que antes, dando exemplo, eu vou dar um exemplo agora do próprio Pedro, apóstolo Pedro, que Jesus havia falado para ele que ele iria negar Jesus Cristo 3 vezes. Praticamente naquele momento ele não acreditou nisso, não é? Porque nem ele sabia o que ele ia passar. Só que depois que Jesus foi preso, tudo aconteceu conforme o que Jesus havia falado. E ele só lembrou disso, queridos, só lembrou desse detalhe que Jesus havia falado com ele depois que o galo cantou. Olha que coisa interessante. Não foi ele que disse que não deixaria? Não foi ele que disse que queria impedir de Cristo fazer o papel no qual ele veio fazer? Mas ele negou. Agora, irmãos, veja a diferença depois de Pentecostes e no dia de Pentecostes. Pedro, ele pregou de uma forma tão tremenda, irmãos, tão tremenda, que quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Isso é unção, irmãos. Então o que aconteceu nessa fase, nessa data? Jesus, já tinha uns 10 dias que os apóstolos estavam reunidos em uma casa, não é? Milhares de casas ali em Jerusalém, né? E eles reunidos ali no segundo andar desta casa. Mas eles estavam ali, amados, esperando essa promessa do batismo. E estavam preocupados, com certeza, estavam com medo, não é? Por quê? Porque era um dia de festa. Essa festa, irmãos, de Pentecostes, ela reunia não só ali os judeus, mas todos os estrangeiros estavam ali visitando naquela festa. Além do mais, eles estavam preocupados porque Jesus já havia sido crucificado ali, ressuscitou, né? E eles viram Jesus ascender. Mas eles estavam preocupados. E os escribas e os fariseus estavam de olho para poder denunciar. Então eles estavam ali naquela casa esses 10 dias, irmãos, orando, clamando a Deus, esperando a promessa do batismo com o Espírito Santo. Porque Jesus disse que ele tinha que ir, mas ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E a partir daí, amados, quando eles foram batizados, eles viram línguas, né? Aliás, eles viram fogo, né? O Espírito Santo vem em forma de fogo. E ali eles presenciaram, eles viram aquilo, irmãos. E cada um falou em língua. E o poder de Deus veio sobre eles. E a partir daí ninguém segurou eles mais, irmãos. Eles foram no meio daquela multidão. E ali eles começaram a falar em línguas. E os estrangeiros começaram a falar: escuta, mas eles não são judeus? Estão falando a nossa língua? Como é que é isso? E eles começaram a falar ali, murmurar, né? Um murmurinho entre eles, quer dizer. E aí Pedro, com muita ousadia, prega. Amém? Eu queria ler com os irmãos o verso 36.
início da pregação de Pedro, queridos. Olha o que ele disse: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Com muita ousadia, Pedro falou isso, irmãos. Interessante que, ouvindo, o próximo verso, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Fantástico isso. Aquele povo ali que se converteu, quase 3.000 almas para Deus, eles já estavam preocupados. O que eles iriam fazer para corrigir, talvez, né, o peso que havia no coração de cada um, irmãos. E a proposta é essa. Eu creio que seja preocupação não só dos pastores, mas de todos aqueles que evangelizam, de todos aqueles que nasceram de novo, de todos aqueles que experimentaram essa promessa, irmãos, que Deus deu a eles e não ficou só lá. Nós vamos ver aqui, não é? De que a pessoa que você está evangelizando, né? A pessoa no qual Deus te colocou, né, uma responsabilidade para que você acompanhasse essa pessoa, que ele também participe do poder que Deus derramou sobre a igreja, que ele também ande com suas próprias pernas, irmãos. Não fique tão dependente dos outros com relação às coisas do Espírito, às coisas espirituais. E o título da mensagem que eu quero que os irmãos meditem, né, é sobre os sinais de uma verdadeira conversão. Porque, irmãos, uma igreja convertida de fato, ela é uma igreja que leva o poder de Deus. Uma igreja convertida, irmãos, é uma igreja ousada, como a gente viu aqui, que eu falei, depois de Pentecostes. Não são pessoas tímidas, quietas, paradas. Não é assim que Deus quer, não foi assim que Deus projetou essa igreja, irmãos. E foi por isso que Ele enviou o seu Espírito Santo, para que haja poder, e que você passe por cima da timidez, que você passe por cima das barreiras, né, interiores da sua vida, irmãos. Porque tudo leva a crer que o inimigo quer nos parar, quer nos fazer parar. Ele quer calar a nossa boca, para que a gente não venha falar do Senhor, para que a gente não venha glorificar o nome do Senhor, não é? Então a gente vê que no reino de Deus há uma certa dificuldade para a gente poder falar da palavra, há uma certa dificuldade para a gente poder ganhar vidas para o Senhor. Às vezes você prepara, né, a igreja de uma forma tão certinha, e no meio vai começando a dar uma coisa errada, a outra errada, e a gente começa a perceber que o inimigo também, ele está ali, mesmo que seja, né, disfarçado e tudo, a gente percebe isso. Mas a gente só percebe isso, irmãos, porque nós temos a unção do Espírito. A gente só percebe isso porque nós somos templos, né, e morada do Espírito Santo de Deus. Só assim a gente pode perceber esses detalhes. Por quê? São coisas espirituais. Então, a gente tem que observar que nesse dia aqui, irmãos, a gente vai ver em alguns versículos os detalhes disso. Como é que essa igreja se portou? Eles aceitaram Jesus naquele momento, eles se arrependeram naquele momento, mas a gente vê aqui algumas atitudes que nos levam a meditar, até para as nossas vidas, né? Para a gente ter um referencial. Será que eu estou de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou andando como Deus quer? É isso que importa para o Senhor, irmãos. E é isso que nos traz a certeza, quando está dessa forma, irmãos, que as vidas vão ser alcançadas, porque você vai estar fazendo o seu papel. Você vai estar na condição de pregar, de buscar as pessoas onde eles estiverem, porque o amor do Senhor está no seu coração. O Senhor já derramou na sua vida o amor pelas vidas, pelas pessoas, porque elas precisam da mesma forma que a gente, talvez até mais, porque elas estão cegas, e o Senhor quer te usar para que você venha abrir os olhos delas com a palavra do Senhor. Amém, igreja? Muito bem.
O que significa essa palavra, irmãos? Pentecostes. Ela é uma palavra grega, mas ela significa 50º. Ou seja, depois da Páscoa, 50 dias eles iriam contar. Não é? Na verdade ele fala de semanas. De 7 semanas, né? 7 vezes 7, 49. E no outro dia, eles iriam fazer uma oferta de gratidão ao Senhor. E são 50 dias. Esses 10 dias que os apóstolos estavam ali esperando essa promessa do Senhor, caiu justamente nesse dia, onde tinha milhares de pessoas ali, para ouvir essa palavra, irmãos. Deus tem planos. Deus, Ele faz tudo certo, no momento certo, na hora certa. Não precisa se preocupar, irmãos. Não se preocupe com o tempo é do Senhor. Ele nos direciona, Ele é quem nos dá a unção, é Ele quem nos dá a direção, e é Ele quem faz a obra. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Essa festa também, irmãos, era conhecida como a festa das primícias. Hoje, sabe como é que a gente faz? Quando a gente é grato, né? Deus espera um coração grato da parte da gente, de tudo que Ele fez. Aí Ele te deu uma cura, sei lá, Ele te deu um bem, Ele ouviu a sua oração. Enfim, o que a gente faz hoje, irmãos? A gente faz um culto de ação de graças, para glorificar o nome do Senhor. A gente também dá testemunhos, para que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos. Amém? Isso é o que Deus espera de nós hoje. É tão simples isso, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos ver aqui, irmãos, que sinais são esses. Eu preparei nos versículos 8 sinais, irmãos, de uma verdadeira conversão. Eu quero que nesse momento você vá preparando o seu coração para isso. Faça comparações, sim, porque nós devemos fazer comparações, para que a gente possa estar no crivo daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E nós vamos aprender nesse texto agora. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E agora eu gostaria de ler também mais 2 versículos, que é o versículo 41 e 42. Eu cheguei a ler? Não, né? 41 e 42. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que bênção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Essa é uma característica da igreja que o Senhor quer. Por que a igreja não é tão assim hoje, irmãos? Principalmente no partir do pão. Se o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo, por que eu estou mais preocupado comigo do que com as pessoas, irmãos? Vocês estão entendendo? Não é assim que Deus nos quer. E pode ter certeza, irmão, quando você se preocupa com as pessoas, você é abençoado. Quando você, e isso já aconteceu comigo, eu deixei minha vida de lado para cuidar de pessoas, e é por isso que Deus me abençoou. Mas esse testemunho é para a honra e glória do nome dele. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, primeiro ponto, para entrar no reino de Deus, eu tenho que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você tenha entrado aqui hoje e ainda não fez essa decisão, mas a porta, irmãos, é Jesus. Sem eu aceitar Jesus na minha vida, eu não vou enxergar nada, eu vou continuar cego, porque a palavra nos ensina que todos nascem mortos espiritualmente. Os irmãos estão entendendo? Amém, amados? Então eu preciso enxergar, mas alguém precisa pregar, alguém precisa levar a palavra do Senhor, e esse alguém é você, esse alguém sou eu. Amém? Então esse é o primeiro passo para a gente enxergar o Rei.
Então, o primeiro sinal, irmãos, aqui, que está em Atos 2:37, eu vou lendo aqui, os irmãos podem até ir acompanhando. É necessário um coração compungido, dilacerado, profundamente envergonhado e arrependido. Eu tenho que me arrepender das obras que eu faço, irmão, para entrar na porta que é Jesus. Eu tenho que entender que eu sou um pecador, que eu peco, que eu não faço só coisas boas, né? Porque a gente tem mania de se comparar assim, eu faço tanta coisas boas que Deus vai até compensar, né? As outras coisas, não é assim que a gente pensa? Mas a coisa não funciona assim, irmãos. Deus está extinguindo mesmo o pecado da nossa vida, porque nós somos separados de Deus. Nós somos nação santa, eleita pelo Senhor. O Senhor quer santidade, irmãos, das nossas vidas. Hoje vocês ouviram o louvor aqui, ouviram de manhã. A igreja está buscando, a igreja está se colocando nessa posição, e o Senhor está derramando, irmãos. E aqueles que creem vão receber, vão sentir a presença do Espírito Santo aqui dentro, vão sair daqui transformados pelo poder de Deus. Mas a gente tem que entender que toda esta obra é feita por Deus, ainda que esteja gente cantando, ou ainda que esteja gente pregando. A obra é do Espírito Santo de Deus, a honra é dele. Amém, amados? Então tem que haver esse coração, tem que chegar a esse ponto, porque está escrito lá no verso 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Que faremos? Isso é servir, irmãos, é a necessidade de servir. Quando eu aceito Jesus, eu não aguento mais ficar quieto, parado, eu tenho que servir, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus, porque Ele derramou um poder na minha vida e um amor. E Deus também não chamou covardes, irmãos. Deus colocou às vezes um ministério nas tuas mãos. Se você fugir, a responsabilidade é sua, mas Ele quer que você continue caminhando. Você sabe por quê? Porque, como a irmã falou aqui, como a terra prometida Deus deu lá a empresa para ela, e ela tem passado por muitas dificuldades, não pense vocês que vai ser tranquilo na obra de Deus, não. Nós passaremos por luta, talvez até pior do que a dos outros, mas eu nunca estarei entristecido e nem murmurarei, porque eu conheço o Senhor, e eu sou templo do Espírito Santo, assim como cada um de vocês é. Fala para o teu irmão aí: você é templo do Espírito Santo. Não se preocupe, obedeça ao Senhor, e assim o Senhor fará tudo na sua vida. Amém, amados? O segundo sinal, queridos, está lá nos versos 38 e 40, também arrependimento, mas desejo, decisão e procura decidida para obedecer a Deus. Eu tenho que decidir, eu não posso cruzar os meus braços. Eu já passei pelas águas, não preciso fazer mais nada. Não, você aceitou Jesus. Aceitei Jesus, não preciso fazer mais nada. Não é assim, irmãos, é caminhada com o Senhor. Você deu o primeiro passo, aceitou Jesus perante o homem, né? Perante o homem, porque o homem é testemunha de que você aceitou Jesus também, além dos principados e potestades. Mas depois você, querido, tem que continuar buscando, estudando a palavra. Amém? E o seu comportamento vai sendo mudado a cada dia. A Bíblia diz que tudo se fez novo, mas se fez novo no Espírito. E eu vou dar um sinal disso. Quando você está no mundo, o seu desejo é de estar no mundo. Se você bebe, o seu desejo é beber mais. Se você se prostitui, é prostituir mais, e assim por diante. Mas quando você é convertido pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, você não se cabe mais no mundo. As coisas do mundo não interessam mais. Você começa a se voltar para dentro da igreja. Você quer ser bem recebido dentro da igreja, porque você não cabe mais lá no mundo. Antes era o contrário, você entrava dentro da igreja, você até assustava: que coisa esquisita, que coisa horrível, eu vou me embora daqui porque aqui não é meu lugar. E não era mesmo. Mas quando nós somos convertidos, sim, aí este lugar é seu. Houve uma conversão, o Senhor te chamou, não foi nem você que foi atrás de Deus, foi o Senhor quem te chamou, e o lugar é seu, irmãos. Mas você tem que fazer jus ao lugar que Deus te deu dentro de uma igreja. Você tem que fazer jus ao seu chamado, ao seu ministério, porque é assim que Deus te quer.
A igreja hoje, irmãos, se vocês analisar, se os irmãos fizerem uma análise de tudo, a igreja está morna, morta, é pecado para todo lado, é o povo se entregando para o mundo, irmãos, é o contrário que tem que acontecer, como a gente vê aqui em Atos dos Apóstolos, aqui nessa conversão, é o contrário, irmãos. O mundo não tem que nos atrair mais, agora são as coisas de Deus. Está difícil, mas eu quero isso, eu quero buscar, eu quero caminhar, eu quero que Deus me capacite. É assim que a gente tem que fazer, como está falando aqui. Você tem que desejar pelo menos, você tem que caminhar pelo menos, para que Deus possa te encher. Na medida que você dá um passo, Deus te enche para Ele. Na medida que você caminha, o Senhor vai te enchendo novamente. Esse enchimento, irmãos, todos os dias. É claro que nós já recebemos a unção do Espírito Santo, mas você tem que caminhar todos os dias, dar um passo todos os dias, porque Deus também está te testando, irmãos. Se a sua fé realmente, está sendo uma fé firme, Deus está te testando. A cada dia da sua vida Deus te testa, e é assim que Deus trabalha conosco. Então aqui no verso 38, 40 diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É o que está falando aqui, o que aconteceu aqui em Pentecostes, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. É para você, é uma promessa para mim, é para os meus filhos, são para os meus netos, bisnetos, e para as pessoas que derem crédito àquilo que a palavra está falando, irmãos. Então, isso é para todos. As igrejas que não são pentecostais, irmãos, elas estão antes de Atos. São salvas, são salvos, mas estão antes. É preciso que elas acordem, é preciso que elas dêem esses passos, para que o próximo passo é essa promessa, e serem batizados com o Espírito Santo de Deus, irmãos. É tanta preocupação da gente, irmãos, que nós temos aqui um estudo referente a isso, e temos também irmãos ministrando o batismo com o Espírito Santo. Amém? A igreja não está parada, irmãos, a igreja está seguindo, está caminhando, e este é o propósito do Senhor. Porque uma coisa é certa, irmãos, preste atenção: quando você ou eu estávamos no mundo, outrora no mundo, fazendo o que desagradava a Deus, fazendo a vontade literalmente do diabo, irmãos, não é? A gente estava ali fazendo a vontade dele. Só que agora a posição mudou, você está dentro de uma igreja, então nós não podemos confundir as coisas. A sua vontade, o seu caminhar, o seu objetivo são as coisas de Deus, são as coisas espirituais, e Deus está dando ferramentas para que você possa alcançar isso. Se preocupe com isso, igreja, para a sua vida, por você. Preste atenção, eu creio no arrebatamento, eu creio no arrebatamento. Eu tenho certeza que Deus vai buscar essa igreja, vai buscar a sua igreja antes da grande tribulação. Eu só não sei, nós só não podemos precisar quando vai ser, porque nem Jesus. Amém, queridos? Mas isso vai acontecer. Não vamos deixar a coisa acontecer para depois a gente estar aí arrependido. Puxa, todo mundo foi embora, só eu fiquei. Os irmãos estão entendendo? Assim como Deus prometeu, e Ele não é homem para prometer e não cumprir, queridos, como aconteceu aqui em Atos, a vinda de Cristo é certa. Amém, amados? Ela é certa. Então é motivo para você não debandar, é motivo para você não mudar de situação, de posição. Não, eu tenho um objetivo, meu corpo não pede muitas vezes, meus interesses podem ser outros lá, mas é da carne. Eu quero buscar o que é espiritual e o que é de Deus, e aqui a gente está vendo isso. Amém, queridos? E é isso que Deus tem para você, para nós, porque senão, irmãos, o mundo vai tragar, porque o pecado não é ruim. Amém? Então a gente tem que procurar ser mais esperto, porque Deus, além de te dar inteligência, Ele lhe deu sabedoria, porque só tem sabedoria aqueles que temem ao Senhor. Amém, amados? Que é a palavra de Deus. Então nós tememos ao Senhor.
Então nós temos sabedoria. Amém? O terceiro sinal, irmãos, está no verso 41, é a aceitação de toda a palavra do Senhor Deus, e assim de Cristo como Salvador e Senhor. Agora, fome e respeito à palavra, irmãos, porque quem não respeita a palavra de Deus também não vai enxergar o reino de Deus. Deus colocou critérios. A parte mais difícil Cristo fez. Amém? Ele morreu na cruz do Calvário para nos livrar, porque era ali que nós devíamos estar. E é por isso, irmãos, que todas as vezes, igual hoje de manhã também, principalmente, com louvor daquela forma, com o Espírito Santo, né? Quem veio recebeu. Estou dizendo que é busca, né? Às vezes eu vejo a igreja domingo cheia, mas não vejo na escola dominical. Aí a gente fica pensando, e eu sou ser humano, e nós somos, o que é a igreja? A igreja está envolvida com o quê? Dormindo até mais tarde, num domingo, se às vezes pode dormir no sábado. O que a igreja está fazendo nesse momento, irmãos? E se Jesus vier aí, irmãos, como é que faz? Dormindo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém? Eu não tenho nada contra dormir. Eu até gosto demais de dormir, irmãos. Mas quando eu começo a ver isso, eu analiso. Quando há algo dentro da igreja, a igreja está vazia, alguma coisa está errada, irmãos. Onde é que está o meu coração? E é por isso que Deus nos leva a pregar o que a gente prega. Onde é que está o meu coração? Sabe por quê, irmãos? Deus está avisando. Deus está mostrando. Essas pessoas não se converteram porque Pedro era bonitinho, porque Pedro falou bonito, não. Ele falou com muita simplicidade, eu li aqui, irmãos. É porque a unção era forte, o Espírito Santo estava nele como está em nós. Antigamente a igreja não tinha esse privilégio, eles nem sabiam o que era a igreja. Hoje nós temos o privilégio, irmãos, de sermos igreja. Você está sentado aí, você pode se sentir privilegiado de estar no corpo, fazendo parte do corpo de Cristo, irmãos. Amém? Isso é sinal de que o Senhor tem muita coisa para fazer na sua vida, e Ele quer que você acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo, porque o Senhor tem esses planos para as nossas vidas. Então, queridos, o verso 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lembrar aqui de um exemplo que é muito comum, todo mundo sabe disso. Mas olha que coisa interessante. Quando o oficial etíope, né, ele entendeu, creu e recebeu. Entendeu, creu e recebeu. Pediu a Filipe. Olha só, no verso 36 de Atos 8, de 36 ao 39, diz assim: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Ele creu, irmãos, olha que coisa tremenda. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Olha só. E respondendo ele disse, olha a resposta dele, amado: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Filipe mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Isso é o poder de Deus. Eu não vou entrar no mérito desse arrebatamento, mas é o poder de Deus, irmãos. Agora o poder ele só vai acontecer para quem crê. O que ele fez? Entendeu, creu e recebeu. Então ele viu o poder. Ele viu Filipe se desaparecer na frente dele. Pergunta se ele ficou preocupado aqui. Pelo texto ele não está preocupado. Ele também está na mesma dimensão. Ele creu, ele recebeu e foi batizado, irmãos. Aí é que está o segredo de tudo.
Não adianta, irmãos, sem crer eu não vou agradar a Deus. E outra, a sua atitude é um ato de crença também. Se eu creio, eu caminho. Se eu tenho objetivos, eu vou atrás. Aí você recebe. Amém? É um segredo, mas você recebe. O próximo sinal, irmãos, é perseverança, comunhão, solidariedade e orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveraram na palavra, no estudo da palavra, no conhecimento da palavra de Deus, irmãos. É o que a gente faz todos os domingos aqui de manhã. Nós perseveramos no entendimento, na busca da palavra. Porque senão, irmãos, nós vamos ser crentes raquíticos, crentes que não, todo probleminha que aparece já desespera, já fica doido e não sei o que. Isso não é atitude de quem crê, irmãos. E a gente vê muitos assim. Então a palavra, ela é específica para hoje, para a minha vida também e para a sua vida também. Amém, queridos? Deus quer uma igreja forte, Deus quer uma igreja resistente. Sabe por quê? Porque existe um objetivo, ganhar almas. Então eu não tenho que ficar preocupado comigo, eu tenho que me preocupar com o meu próximo. Deus se preocupa comigo, Deus cuida de mim. Quem crê? Deus cuida de mim e cuida de você. Fala para o irmão aí, às vezes ele está dormindo. Deus cuida de você, porque Ele te ama. Amém, queridos? Então perseveraram na comunhão. E comunhão tem a ver com congregar, irmãos. Congregar. Eu preciso congregar. Não deixando a nossa congregação, e ele fala aqui, né? Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Naquele tempo, hein, amados? Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual é aquele dia? A vinda de Cristo. Então, quando nós estamos congregando, irmãos, a igreja fez algo para vocês mesmo, né? A igreja que eu falo, né? A denominação fez algo para vocês. É para você vir, é para você receber, é para alguém chegar para você e te dar a palavra que você está precisando, porque Deus está usando aquela pessoa para ti. Exortando uns aos outros, irmãos. Às vezes um chega para você, ixi, eu estou tão cansado, da vontade de chutar a barraca e cair fora. Aí isso passa pela gente mesmo, irmãos. É com a gente isso aí, isso é da gente. Mas quando o irmão chega e fala assim, irmão, persevera, Deus tem planos, Deus tem projetos para a sua vida, caminha. Isso é palavra de Deus, irmãos. Tem pessoas que chegam para mim e falam palavras que ele nem sabe por que ele está falando aquilo, mas eu sei. A pessoa me levantou sem saber, me deu uma palavra direcionada, eu falei assim, eu saio daqui e falo assim, Senhor, muito obrigado. Glorificado seja o teu nome, porque eu recebi. Ela não sabe não, mas eu sei que o Senhor está falando comigo. Obrigado. A pessoa estava simplesmente conversando. É assim que é a comunhão, irmãos. E alguns largavam sua congregação. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo, irmãos? As pessoas querem que as igrejas se adaptem a elas, e não elas, a palavra e a igreja. Vai buscar alimento em outros lugares, amém, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas se ela não recebe esse alimento, ela vai receber esse alimento aonde? Ou qual alimento que ela vai receber? Pode ser a igreja esteja pregando a verdadeira palavra de Deus. Se ela não consegue receber na sua igreja, vai receber nas outras, irmãos? Agora, não tenho nada contra. Não, eu estou visitando a igreja porque eu quero congregar, é mais perto de casa, amém, irmãos. Eu estou falando aquelas pessoas que, é tipo assim, eu não aguento mais escutar as pregações da minha igreja, eu vou para outra igreja. Se estiver pensando assim, irmãos, ela ainda não entendeu nada, não entrou no reino ainda, porque quem fala é o Espírito de Deus, quem faz é o Senhor. Então não importa quem esteja pregando, importa que eu vim para ouvir. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero entender o que o Senhor está falando comigo, eu quero sair daqui com a resposta que eu estou buscando. Eu não preciso muitas vezes até ir para monte, você pode até ir para monte buscar o que você quer lá, porque lá tem profeta, tem isso, tem aquilo, mas tem profetada também, e tem outras coisas mais. Você precisa
ir para uma igreja falando assim: hoje eu vou receber, porque você está preparando o seu coração para receber a palavra, você está preparando o seu coração para ouvir de Deus. Assim, eu quero tirar os meus conceitos, os meus pré-conceitos, para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar para mim. Irmãos, aí funciona, e aí você vai dar um testemunho de crente, e aí as pessoas, você não vai precisar abrir sua boca, porque o poder está em você. Eles vão olhar para a sua vida e falar: escuta, eu te vejo todo dia saindo com a Bíblia, de qual igreja que você é? Já aconteceu isso com você? Por quê? A unção está com você, irmãos, e é assim que Deus quer que a gente esteja. Aí essa igreja é uma igreja forte. Os crentes bereanos, né? É dessa forma, irmãos. A história nos ensina. Eles olhavam a palavra, consultavam a palavra, se enchiam da palavra, e quando tem certeza que qualquer um que chegasse para eles só falavam a palavra de Deus, porque o coração está cheio da palavra. Não ouvia nada de negativo nem desistente da boca daquelas pessoas, porque estavam cheias da palavra e do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então, perseveravam, visitando uns aos outros, e até vendiam seus pertences para ajudar o próximo. Perseveravam também na oração. E para muitos que não sabem o que é orar, irmãos, orar é falar com Deus da mesma forma que você fala com a outra pessoa. Se você desabafa com a pessoa: olha, sua amiga, seu amigo, eu estou passando por isso, estou sentindo isso e tudo. Mas na verdade, quando você fala com um amigo, você está esperando que aquele amigo te dê um socorro. Não é verdade? Mas quando você fala com o Senhor, o socorro é presente, porque é Ele quem pode te ajudar. O amigo pode te ouvir, ele pode até querer fazer algo por você, mas quem ajuda mesmo é o Senhor. É Deus quem nos dá ajuda, é Deus quem nos dá a solução do que nós precisamos. Não estou dizendo que você não tem que desabafar. Às vezes só de você ter desabafado ali também você sai leve, né? Aliviado, e as coisas são dessa forma. Amém, queridos? Então, adore-o, conte a Ele suas alegrias, tristezas, né? Suas súplicas. Orar em casa, no seu carro, sei lá, no seu serviço, onde você estiver, você pode parar e falar: Senhor, eu quero falar contigo, eu não aguento mais, está acontecendo isso. Quantas vezes o Senhor me respondeu, irmãos? Isso não é você estar, como é que se diz? Se portando mal diante de Deus, não. É você abrindo o seu coração: eu sou falho, eu sou isso e aquilo. Porque, na verdade, a Bíblia diz: é o Espírito Santo que intercede por nós a Deus. Quando você fala com Deus, não é o Espírito que está com gemidos inexprimíveis ali, buscando por você, intercedendo por você, irmãos. Então eu tenho que ser o que eu sou. Senhor, eu vejo que eu não consigo, eu não dou conta, né? Eu sou limitado, eu sou torpe de língua, sei lá, né? Como Moisés falou, eu sou isso, sou aquilo. Mas Senhor, eu preciso, me socorre, me ajuda. É esse momento que eu preciso do Senhor, irmãos. Se Deus não responder, irmãos, não tem como Deus não responder, porque o Senhor está com os ouvidos atentos, sabe para quê? Para ouvir a sua voz. Às vezes você desabafa com todo mundo, mas não desabafa com Deus. Deus quer te ouvir, Ele precisa te ouvir, irmãos. Deus, eu vejo assim que Deus se alimenta da gente falar com Ele, buscá-lo. Senão Ele não precisava ter feito nada disso na história, irmãos. Senão Ele não precisava ter se revelado, né? É aquele Deus grego, né? Que não se preocupa com nada. Ele está na posição de Deus, Ele só é Deus, mas Ele não se preocupa. Está entendendo isso? O nosso Deus é diferente, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. Ele se preocupa com você, Ele te ama, Ele quer te ajudar, Ele quer caminhar com você, com seus problemas. Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. E pense em tudo, amém? O quinto sinal, irmãos, está no verso 46, alegria. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. Interessante isso aqui, né? Todos os dias no templo, não é só o domingo não. Todos os dias no templo, buscando o Senhor, perseverando, unânimes. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí muitas pessoas vão falar assim: agora você virou piolho de igreja, né? Não
sai mais da igreja, vai morar na igreja. Leva sua cama para a igreja, vá dormir lá. Você tem que falar assim: glória a Deus por isso. Eu sou piolho de igreja, se Deus permitir eu vou morar na igreja, porque é a casa do meu Senhor, é a casa do meu Pai. Não é assim? O inimigo se levanta falando isso porque ele não quer que você enxergue isso. Ele não quer que você busque mais a Deus do que a Ele. Não, fica aí na frente da televisão. Não, fica ali. Não, perca seu tempo aqui. Ah, vem uma novelinha aí, essa novela é bacana. Até que a novela de Moisés, tudo está liberado, viu, irmãos? Né? Dos 10 mandamentos está liberado. Mas analisa isso, irmãos, é ou não é verdade? O inimigo ele faz de tudo para nos prender, para nos impedir de extravasarmos na presença do Senhor. Aí chega aqui na igreja, eu fico cheio de protocolo. Não posso mexer não, porque senão eu vou desagradar a Deus. Não posso olhar para o lado nem falar com o irmão, porque senão... Não é assim, irmãos. Nós somos livres para adorar, para cantar, para pular se for o caso. É você e Deus. Amém? Então, alegria. Não mude o ânimo não, irmão. Seja alegre. O sexto sinal, queridos, é louvor a Deus. Isso a gente viu aí, né? Verso 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É louvar, irmãos. Estou com problema, eu estou louvando, sabe? Preciso resolver um negócio muito sério, eu estou louvando a Deus. Eu estou na casa do Senhor. Para Senhor, toma nas tuas mãos, hoje eu quero te louvar, não quero nem saber do problema lá. O Senhor está na frente. Quando você chegar lá, o problema já vai estar resolvido. Isso já aconteceu comigo, irmãos, várias vezes dentro dessa igreja. Eu não sabia para que lado que eu ia. Eu falei: Senhor, não sei para onde eu vou, não entendo disso, é o Senhor quem vai resolver. Quando eu chegava aqui, ele colocava um, colocava outro. Glória a Deus, os problemas estão resolvidos. Mas o Senhor fala: cuida da minha igreja. Vocês todos cuidem da minha igreja. Foi a proposta que ele fez para Pedro. Você me ama? Foi 3 vezes. Cuida da minha igreja. Pedro, você me ama, Pedro? Amo o Senhor. A primeira vez foi: amo o Senhor, então cuida da minha igreja. Pedro, você me ama? Amo o Senhor, então cuida da minha igreja. Pedro, tu me amas? Amo, então cuida da minha igreja. Amém, queridos? Agora vejamos alguns sinais que não está nesses textos, mas a gente conhece muito bem. O 7º sinal, irmãos, é reparação. Reparação no sentido de termos causado algum dano a terceiros, tá, irmãos? É nesse sentido, se possível, né? Se possível, de erros. Só do seu arrependimento já está tudo bem, mas se você puder reparar, fantástico, irmãos. Se você puder reparar, é bênção de Deus. Lá em Lucas 19:8, todo mundo sabe da história, né? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Todo mundo sabe que ele meteu a mão mesmo, irmãos. Todo mundo sabe que ele roubou foi muito, porque além de publicano, ele era chefe deles. Mas quando ele se arrependeu, Deus não está preocupado com o que você fez, mas se você se arrepender, vai haver atitudes, irmãos. Isso é que agrada o Senhor. Um coração arrependido. Sem arrependimento, irmão, eu estou no meu orgulho, Deus não vai se dobrar a isso. Não vai se dobrar. Amém? E Zaqueu foi lá e falou o que fazia. Aí o que o Senhor falou para ele? Hoje entrou salvação nesta casa, para a honra e glória do Senhor. 8º e último sinal, irmãos, abandonando o pecado. 1 Coríntios 6, 10 e 11, se você quiser anotar. 1 Coríntios 6, isso é importante, 10 e 11. 2 Coríntios 5, 17, eu vou ler aqui bem rápido. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, olha o que diz aqui: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
haveis sido santificados, haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, queridos. Com tudo isso aqui, que a pessoa possa ser, a graça, o poder de Deus, o amor de Deus está acima disso, irmãos, para aqueles que se arrependem. Amém? Para aqueles que se arrependem. E a palavra diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, preste atenção, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5:17. E aqui, queridos, eu encerro.